Fórum GRI de Fundos Imobiliários é uma oportunidade incrível da gente encontrar pessoas, conhecer pessoas, ter acesso, né? E é isso que o Clube FI quer fazer com você. Agora, a gente vai ter acesso aqui ao Walter Cardoso, presidente da CBRE no Brasil, maior consultoria imobiliária do mundo, e o Walter desde lá da década de 1980, já na CBRE, acompanhando tudo isso, né? Obrigado, Arthur. Prazer falar com você aqui no evento, está muito bom, muito legal. Estamos há algumas décadas já no mercado, já acompanhamos várias fases interessantes, e posso te afirmar que hoje a gente evoluiu muito. O Brasil evoluiu muito, nós estamos muito mais sofisticados hoje em relação a investimentos, mas tem muita coisa ainda para investir. Mas já são outros tempos já, para quem pegou todos os planos econômicos, toda a falta de liquidez, e hoje já é uma grande mudança. E eu acredito que uma das coisas que você via fora do Brasil e falava, e quando que vai ter isso no Brasil? Era fundo imobiliário, né? No mercado americano, aqueles REITs crescendo e tal. E eu me lembro, você me falou no final do ano passado, se não me engano, um dado muito impressionante do volume de negócios em que envolveu o fundo imobiliário. Não sei se você lembra isso de cabeça, mas aconteceu a indústria. Hoje não se pensa em fazer negócio imobiliário sem consultar um fundo. Arthur, eu lembro que há 2 décadas atrás, ou 3 décadas atrás, a gente dizia que o Brasil era um dos mercados mais ilíquidos do mundo. Então você tinha ali só pessoas físicas comprando imóvel, ou fundos de pensão, que era bastante confuso as operações, etc. E o fundo imobiliário, já tem mais de 20 anos, trouxe total diferença. Então, o ano passado não, nos últimos 3 anos, a média da participação dos fundos imobiliários na compra geral no Brasil de commercial real estate, né? Então, escritórios, logística, shoppings, hotéis, foi de 60% a 70%. Então, ou seja, alterou totalmente. 2021, com um juro a 2% e com muita facilidade de você emitir fazer novas emissões nos fundos, ou follow-ons, trouxe muita liquidez. É uma pena que a gente está vendo o contrário esse ano, que é um juro de 13,5%, é dificílimo de você captar. Para você, talvez ainda entender, fazer uma comparação internacional, quanto que ainda tem o Brasil a crescer, o ano passado, pelos estudos da CBRE no mundo inteiro, foram comercializados 1,4 trilhão de dólares. Estados Unidos, Europa, América do Sul, tudo, a Ásia. E desses 1,4, 786 bilhões foram dentro dos Estados Unidos. Caramba, metade, mais da metade. Na metade. E no Brasil, quanto foi? Segundo os nossos cálculos, nós estamos entre 25 e 30 bi de real. Vamos colocar que a gente não consegue captar tudo, mas eu acho que a gente consegue captar 90%, mas vamos imaginar que nós temos um erro aí e foram 50 bi. Eu acho que não foi, mas 50, 60 bi. Você divide por 5, nós estamos falando em 10 bilhões para nos Estados Unidos que vendeu 700, ou seja, nós estamos falando entre 1% e 2% do mercado americano. Então, e se você for ver qual é a diferença entre um e outro, a diferença é crédito e custo do crédito, óbvio. Então, a gente viu em 2021 apenas uma amostra do que o nosso mercado pode ser, quanto ele pode crescer, quantas operações. E eu acho que isso a gente vai, é um soluço que nós estamos tendo em taxa de juros, mas já estabilizado, acho que é o consenso que está no teto. Então agora é esperar passar essa fase e voltar. É que tem algumas coisas que não retrocedem, né? Quer dizer, o juro está alto, então para um pouco, seca a liquidez. Mas quando não significa que o fundo imobiliário deixa de ser viável ou que o investidor não quer mais o fundo imobiliário, ele vai criando uma massa crítica. E que a hora que o mercado tiver condições de novo, avança e dá mais liquidez, né? Não, a oportunidade para compra de fundo imobiliário é maravilhosa agora. Não adianta, a gente vê lá, todo ano que tem, as taxas de vacância estão caindo, os preços estão subindo, o volume de compras é muito grande. E quando elas estão caindo, o volume é muito baixo, ou seja, deveria ser ao contrário. Tem que se entender esses momentos. Então, obviamente, tinha um desconto muito bom nos fundos de tijolos, agora tem um desconto razoável nos fundos de CRI. Então, é nesses momentos, porque muita gente, você fica comparando o valor patrimonial com o valor de mercado e tal. O que te interessa, na verdade, é o seu valor de mercado, é o seu valor de aquisição. Para sempre. Comprar bem, né? Comprar bem. Então, é nesses momentos que você tem muita vantagem de fazer. E ainda existe muita vantagem de comprar
Eu acho que hoje, eu acho que é importante, outro dia até você estava discutindo isso numa live sua, e eu dei um palpite lá, dizendo que o importante não é o número de fundos que você tem, é como é que você está distribuído nos setores. Quanto você tem em escritórios, quanto você tem em logística, quanto você tem no fundo de CRI, quanto você tem lá nos shoppings. E se você conseguir fazer um mix disso interessante, você tem que estar aberto também para os novos segmentos. Eu acho que o segmento que no Brasil, e nesse número que eu falei internacional, que faz um jogo muito interessante é o multifamily, que está, pelo menos, nós temos 4, 5 fundos residenciais. E eu acho que os preços estão muito atraentes. Então, você sai para comprar um apartamento nos Jardins, 25, 30 mil reais o metro, tem fundo que está sendo negociado a 18. Sim. Então, já mobiliado. Mas e o rendimento interessa nessa hora? Não me interessa. Eu estou comprando pela metade do preço. Isso é um caso real, não é um caso fictício. Então, existe muita vantagem nesse momento. Você tem possibilidade de ir para esse residencial. A parte de saúde, nós estamos investindo demais na área de saúde. Eu acho que vão trazer produtos maravilhosos. Os fundos de desenvolvimento vai ser uma categoria muito interessante no futuro. Já está sendo, já tem alguns exemplos aí que... Então, eu acho que tem muita coisa. Então, as pessoas podem ficar muito diversificadas em fundo imobiliário, abrangendo várias áreas e dividindo o risco que eles estão correndo. E ficar mais do que isso, ficar anticíclico. Porque os mercados tradicionais, escritório, logística, shopping, ele tem aquele momento onde a economia não está boa, entrou uma oferta demais e ele cai. Eles têm esse ciclo, são históricos. Nos últimos 40 anos, temos 4 de alta, 3 de baixa e tal. Agora, nesses aí, eu acho muito... Renda urbana também entra nessa categoria. Você fica fora desses ciclos. Então, eu estou, por exemplo, muito mais hoje interessado em estudar esses novos fundos que estão fora desses ciclos, que eu acho que vão ser uma fonte de renda muito, mas muito, muito benéfica para o futuro. Muito legal, né? Entusiasta de fundos imobiliários, Walter Cardoso. Obrigado, viu? Obrigado a você. Prazer, falar do que a gente gosta é muito legal. A gente gosta muito de fundo imobiliário e de aprender. E isso, estou aqui com a expectativa de te levar um pouquinho de tudo que eu estou aprendendo no GRI 2022. Continua acompanhando aí, hein?